Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Cá estamos nós novamente nesta terça-feira, hoje dia 21 de maio, 20 horas e 1 minuto. Olá, querida Antonieta Colela, que já está aqui conosco. Bem-vinda conosco a esse estudo hoje de novo, tá bem? A você que já está e vocês que estarão no futuro, que pode ser daqui a pouquinho, pode ser daqui um mês, pode ser daqui um ano, ou enquanto tiver esse programa no ar aqui no YouTube, pelo canal da Web Rádio Estação da Luz, que nos dá essa oportunidade de apresentar esse estudo maravilhoso, desenvolvido por elas. A nossa querida Sonja Lobo. Olá, Sonja. Olá, tudo bem? Que delícia! Mais uma terça, mais um momento de estudos. É um prazer enorme estar aqui. Maravilha. Também desenvolvido pela Sandra Boari. Olá, Sandra. Olá, boa tarde, boa noite para todo mundo. Estamos novamente juntos, dispostos a refletir, a entender mais essa mensagem de Paulo, que é tão importante, que é tão atual. E hoje vamos ter a Sonja nos trazendo o capítulo 10 de Romanos. E estamos apostos, assim, felizes por estarmos juntos. Um abraço caloroso para todos. Maravilha. E aí nós temos, a Sônia não desenvolveu esse estudo, mas a Sônia está me ajudando a organizar, porque essas meninas são muito bagunceiras, né, Sônia? Não, elas são muito organizadas até. Sou muito grata por estar aqui mais uma vez, relembrando que com elas estamos aprendendo o que é fé, a fé segundo o nosso querido Paulo de Tarso, não é? E que ele nos deixou uma mensagem que eu acho muito bonita. Caminhemos pela fé. Caminhemos pela fé para além da visão, no sentido de irmos para além daquilo que é material, de irmos para além daquilo que é matéria, lembrando que nós somos seres imortais. E como tal, estamos aqui temporariamente, usando um corpo, que é um instrumento, para fazermos a nossa vida um pouquinho melhor do que era antes de reencarnarmos. Então, se nós pudermos a cada dia sermos um pouquinho melhores, já é muito bom. Obrigada a esta oportunidade, a todas as que envolvem este trabalho, a Sonja, a Sandra, a Elisa e a nossa Cátia, que está ausente, mas brevemente regressará, e que nós estamos com muitas saudades, mas que elas são maravilhosas neste estudo. E a minha querida Euridice, eu agradeço porque ela é minha mana, como vocês sabem, de coração. De coração e de voz também, né, Sônia? Porque a gente tem que fazer cantar, vamos cantar, vamos alegrar a galera aí. Mas aí, a Sônia já avisou de uma outra pessoa que não está presente, que é a nossa querida Kátia,
Calma, ela já volta. Todo mundo tem direito a ter um respiro. A gente deu respiro para Kátia. Aí, o que a gente fez? Estou com essas meninas e mais quem? A Heloísa, que também participou do desenvolvimento desse estudo maravilhoso, que são as epístolas. Olá, Heloísa. Olá a todos, né? Com alegria e gratidão que estamos aqui. E aí nós damos boas-vindas a todos os amigos que estão nos acompanhando nessa live para mais esse estudo bendito. Nós somos muito gratas, né, pela atenção, carinho de todos. Então, que tenhamos momentos de fraternidade, de aprendizado, nós desse lado e todos vocês que nos acompanham do outro lado da telinha. E aí, né, vamos então nos preparando para começar esse estudo. Então, vamos todos serenando mentes, corações, para a nossa prece de abertura. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. É com alegria e gratidão que nos reunimos para mais esse encontro fraterno e aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Humildemente pedimos sustentação e amparo para a aula de hoje, principalmente a Sonja, que preparou seus estudos com muita amorosidade. Que ela possa ser inspirada, intuída, para atender às nossas necessidades e que nós também estejamos disponíveis para acolher o estudo e, mais do que compreender com a mente, possamos transformar os ensinamentos em ações, internalizando em nossos corações, para assim refletir as bênçãos do nosso Mestre Jesus em todos os lugares. E assim, harmonizados, agradecidos e amparados pelos mensageiros do alto, pedimos licença para dar início às atividades do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Exato. E olha, eu acho, enquanto eu estava passando a apresentação aqui do programa, né? Aí eu olhei lá, né? Epístolas de uma visão espírita. Aí eu fiquei pensando, mas uma visão espírita, por que especificamente uma visão espírita, né? Porque, primeiro, nós somos espíritas, todos que estamos aqui. Mas, se não fosse uma visão espírita, o que diferenciaria se fosse, por exemplo, de um estudo católico ou evangélico? Eu diria só uma única coisa, a reencarnação. Porque o resto, a interpretação serve para qualquer religião. Então, esse é um programa para todas as religiões, né? Porque é um programa realmente de estudo das epístolas, as cartas de Paulo de Tarso. Nesse caso, a gente está falando das epístolas de Paulo de Tarso. E se a gente for olhar, a gente vê que Santo Agostinho não era espírita e Lutero também não era espírita. E a Carta aos Romanos despertou o coração desses dois grandes seres, né? Então, para vocês que são espíritas, ok, a gente vai entender vocês vão interpretar junto conosco também, principalmente nos vossos corações, de uma forma diferente, mas assim, onde está a diferença? É só porque nós acreditamos em reencarnação, mas o resto, essas cartas são para todas as religiões. Então, pode divulgar para os amigos de todas as religiões que vocês possuem, que vai ter o mesmo efeito, e é até legal, porque a gente vai debater baseado com as crenças de cada um, com aquilo que cada religião, cada doutrina orienta, porque as palavras são as mesmas, não muda. Foi escrito por Paulo de Tarso, que também não era espírita, nem católico, nem evangélico. Ele era cristão. Assim como somos nós, e assim como vai ser este programa, é um programa cristão também, e a gente vai falar do que agora? Responder pergunta. E aí... Eu queria só completar o seu pensamento, né? Adorei. O de que, na verdade, nós estamos estudando, todos nós, o Evangelho de Jesus. E as religiões, né, a maior parte delas, essas que você citou, se baseiam no Evangelho de Jesus, né? As interpretações é que às vezes são diferentes. Então, você colocou um ponto que é um ponto sensível, que é a questão da reencarnação, que é uma coisa conhecida, não é privilégio do espiritismo, mas o que acontece quando a gente fala à luz da doutrina espírita? É que com Kardec, codificando todas as informações que os espíritos deram, toda essa simbologia
que está contida no Velho e no Novo Testamento, os contextos da antiguidade e as palavras e os costumes. Então, às vezes, aquilo fica meio incompreensível para a pessoa que lê. Você mesmo falou, a gente lê a carta do Paulo, nossa, não entende bem o que ele está falando. Aí cada um interpreta de um jeito e tal. Mas uma grande parte fica na letra, naquilo que está escrito, e não amplia para uma dimensão espiritual. Porque tanto o Evangelho como Paulo, eles estavam falando para nós, para o futuro, para todos, numa linguagem obscura, velada e típica da época. Então, o Espiritismo, a doutrina espírita, por que ela é tão importante para nós? Porque desvenda esses símbolos, essas ideias, de uma maneira que hoje nós podemos compreender. Antes, eles não poderiam, não tinham, eles tinham... A consciência religiosa deles era muito ainda embotada, então muito concreta. O abstrato era difícil. Então, a nossa doutrina é uma ferramenta. Então, você falou completamente certo. Não é outro ensinamento, outra vertente, não. É uma interpretação mais racional, mais lógica, mais clara daquilo que os antigos falaram. Então, eu acho que assim eu completo um pouco a sua ideia. Está sem som, querida Eurídice. Exatamente, Sandra. Então, é bem bacana isso. A gente se une, né? Não tem diferença das religiões. Quando a gente fala do coração, quando a gente fala sobre o coração, e se a gente fala sobre Jesus, todas as doutrinas que acreditam em Jesus não tem diferença. E até algumas que não têm Jesus como nós temos, ou Deus como nós temos, né? Ter assim, não compreendem como nós compreendemos, às vezes são religiões que falam também do bem da prática da caridade, ok, também, né? Essa carta é válida também. Essas cartas, não foi só uma. Então, muito bem. Já que a gente está falando sobre elas, então agora eu vou começar para as nossas perguntas. Sandra, adorei o teu complemento, tá? Obrigada. Posso colocar a primeira perguntinha? A Antonieta também gostou, viu? Muito bem. Obrigada, A gente está bem orientado, né, Antonieta? Maravilha. Olha, então a gente tem aqui uma primeira pergunta. Essa primeira pergunta eu vou fazer para a Elo, tá, Heloísa? Que é uma pergunta. A pergunta é a seguinte: cronológica, a carta dos Romanos está onde e por quê? A pergunta é da Ismênia Alves, Alto do IP, Ribeirão. Minha querida Heloísa, please. Então, aí você pode colocar a minha tela, por favor? Que eu coloquei a cronologia de todas as cartas. Essa aqui. Não, essa a primeira é essa. Hoje tu, né, Sonja? Pronto, tá aí. Tá, então, essa é uma informação que ela não é exata, entendeu? Porque, como a Kátia já tinha falado naquelas primeiras aulas, quando ela falou das epístolas, quando falou do Paulo, quando falou do cristianismo primitivo, ela tinha comentado que as cartas, elas não eram datadas e, às vezes, nem tinha remetente, né? Então, não tinha o local onde ela foi escrita. Então, essa é uma conclusão que os estudiosos chegaram mais próximo da cronologia das epístolas paulinas. Então, Romanos, ela está aqui na terceira viagem, né? E tem Coríntios 1 e 2 e Romanos na terceira viagem. Então, essa informação é o que a maioria dos estudiosos concordam que foi nessa época que Paulo escreveu Romanos. E o que ela, né, diferencia, assim, em termos de... por que ela está aqui? Essa é uma resposta que a gente não vai ter, né? Porque, assim como as datas não são exatas, né, a única coisa que a gente sabe dessa carta é que Paulo estava escrevendo para os romanos porque ele queria preparar
um ambiente favorável para que ele pudesse seguir para a Espanha, né? Então, por isso que ele escreveu essa carta aos romanos, para que os romanos entendessem, né, o que significava a figura de Jesus e sedimentar um caminho para ele ir para a Espanha, o que não aconteceu, né? Porque ele acabou sendo executado em Roma, né, por ordem do Império Romano. Mas era essa a intenção, né, de Paulo escrever essa carta, era exatamente para sedimentar esse caminho para ele ir para a Espanha, né? É uma carta mais formal, porque ele não conhecia os destinatários, tanto é que, quando a gente fala da carta aos Gálatas, todos os estudiosos falam que Gálatas é um resumo da carta aos Romanos. E com os Gálatas, Paulo é muito mais direto, ele já tinha conhecimento, ele conhecia as pessoas para quem ele estava mandando a carta, então ele falava de uma forma mais direta. Em Romanos, não, ele teve que falar de uma forma mais formal, porque ele não conhecia os destinatários. Então, essa basicamente é a diferença, e a razão dele ter escrito essa carta foi principalmente para facilitar a sua viagem para a Espanha. Tá? Então, não sei se alguém mais quer fazer assim, alguma colocação. Eu só complementaria, para que ela pediu a cronologia, eu acredito que é porque no Novo Testamento eles não seguem a cronologia em que se pensa que foram escritas as cartas. Sim. Porque isso daí é baseado, às vezes, na alguma parte de alguma carta, que ele está em determinado lugar, ou que ele foi para outro lugar, então deve ser, talvez, por volta de tal ano. Então, fez-se essa cronologia que a Elô colocou aqui. Mas no Novo Testamento, eles colocaram as cartas por ordem de tamanho. Eu achei muito engraçado isso aí, né? Então, Romanos vem em primeiro lugar, porque ela é a maior das cartas. E depois vão seguindo, depois Coríntios, depois vão seguindo as outras por ordem de tamanho. E lá no final, só Hebreus que eles deixaram para o fim, é a última, né? Porque Hebreus é uma carta meio à parte, que quando estudarmos Hebreus, o pessoal vai entender melhor. Mas aí as últimas são as pastorais, né? Que são essas para Tito, para Timóteo e tal, mas fora da cronologia. Então, a nossa companheira que fez a pergunta, né? Não me lembro o nome dela, ela pede exatamente isso aqui, né? A Ismênia pede essa cronologia. Era só isso que eu queria complementar, não? Obrigada. Muito bem. Segunda pergunta, vamos lá? Posso colocar a segunda pergunta aqui? Vou tirar, tá, Elô? Pode tirar. Da tela. Vamos lá. Agora a gente tem uma segunda pergunta que foi feita pela Perla Duarte, de Nações, Divinópolis, Minas Gerais. Uma mineirinha comedora de pão de queijo delicioso. Mineirinho gostoso, né? Olha, Perla, a tua pergunta é: o que diferencia a epístola aos Romanos das outras cartas de Paulo e qual a mensagem e tema principal dessa epístola? Um pouquinho a Sandra até comentou agora, né, Sandra? Vamos aprofundar, então, na resposta dessa pergunta. Sandra, aproveita, então. Não, na verdade, a nossa amiga Perla, ela faz 3 perguntas em uma, né? Então, a primeira delas, o que diferencia a epístola aos Romanos das outras cartas? A Elô até que já deu uma cancha aí para a gente, né? Porque exatamente foi a única carta que Paulo enviou para uma comunidade cristã que ele não tinha fundado, porque vocês se lembram que em todas as viagens dele pela Ásia, pelo começo da Europa ali, ele fundava as igrejas em cada lugar, ele conhecia as pessoas de cada lugar, eram locais menores, muitas das cidades eram pequenos vilarejos até, né? E então, a primeira coisa, ele não conhecia esses cristãos, e ele sabia que tinha, porque Áquila e Prisca já tinham informado que tinham redutos cristãos, de pessoas que tinham até os judeus
que tinham se dispersado e os cristãos perseguidos e assim por diante, né? E aí o que acontece? O Paulo não sabia como esses cristãos novos se comportavam, né? Principalmente na capital do Império Romano, a capital Roma, que era considerado o quê? Uma Broadway, sei lá, uma Paris, uma coisa imensa, né? Uma Lisboa, né? Então, muito diferente daquelas comunidades pequenas, até de Éfeso e Corinto, que eram um pouco maior, né? E ele não conhecia, então, os problemas, os conflitos que havia lá, como ele conhecia dos Efésios, dos Tessalonicenses e assim por diante. Aí ele escreve essa carta, ele estava em Corinto, quando ele escreve essa carta, longa. E ele coloca, então, ele põe tudo de si. Ele falou, vou fazer o melhor, porque quando eu chegar lá, eles já vão me conhecer o que eu penso, né? E aí, então, ele faz uma carta com muitos conceitos doutrinários, com o uso do Velho Testamento, e como a gente tem estudado por aqui, né? A segunda questão que ela coloca é qual é a mensagem e o tema principal, né? Então, é o que Elô também colocou, enquanto o tema das outras cartas eram relacionados ao dia a dia de cada comunidade, né? Em Romanos, Paulo demonstrou o que para eles? Como a Elô falou, ele queria demonstrar a superioridade de Jesus, né? Jesus como o cabeça da igreja. E ele demonstra o que também? A sua fé, a sua fidelidade, todo o seu conhecimento da lei mosaica, né? Para quê? Para levar uma sustentação para aquela comunidade que ele sabia que era formada por pessoas de crenças, de regiões, de culturas e costumes diferentes. Porque tinha judeu convertido, tinha romanos de diferentes classes sociais, desde os mais ricos até escravos libertos. Tinha pessoas de outras raças que viviam em Roma e que também se reuniram ali. Então, era natural que houvesse interpretações errôneas, e Paulo queria uniformizar essas interpretações. O Saulo César, ele vai nos dizer que a Carta aos Romanos representa um marco na história do cristianismo, porque ela representa a universalização do Evangelho, e ela também nos lembra que o Evangelho nos traz uma proposta de libertação, uma proposta de consolo para todas as criaturas. E, para fechar aqui, o principal tema, ela pergunta, né? Romanos é longa, tem muitos temas importantes, mas o grande tema, né, que foca Romanos é o tema da justificação, da salvação e da glorificação, que nós estudamos na primeira parte até o capítulo 8 de Romanos, né? Então, mais ou menos é isso. A mensagem é que Deus tem um projeto para todos nós, que ele criou um princípio inteligente, simples e ignorante. Isso já estou dando o espiritismo, né? A visão espírita, a racional. E nós vamos todos, é um determinismo divino, nós vamos todos a chegar a ser espíritos puros. Essa é a caminhada. Então, ele vai nos colocando, através destes temas todos que ele põe, né? Esses conceitos, que hoje nós temos mais clareza, como a gente falou, por conta da doutrina espírita. E que naquele tempo Paulo teve que batalhar muito para ele entender o projeto de Deus, e ele queria que todos nós também entendêssemos. É uma carta universalizante. Eu espero ter respondido as questões que a Perla colocou. Yes. Perla, qualquer coisa? Chame-nos. Alguém quer complementar? Eu queria fazer aqui uma pequena nota. Na realidade, Roma tinha muita confusão, não é? Estamos a falar de estar a ser a capital do Império. Talvez eu dissesse que era uma Nova Iorque, que é uma coisa assim mais confusa, não é?
no sentido de muitas misturas. Então é natural que ele tivesse receio do que ele iria lá encontrar. Que ele próprio, sendo judeu, teve dificuldade em entender Cristo à partida, então ele queria mostrar aquilo que ele tinha entendido. Foi isso que eu entendi, Sandra, é isto? Isso, perfeito, né? É isto que a Sandra quis dizer, né? É só para eu perceber se é isto. Ok. Obrigada. Maravilha. Então, agora o que eu vou fazer? Alguém mais quer complementar ou não? Posso já começar o capítulo 10 com quem? Com a Sonja. Podemos, Sonja? Podemos, claro. Então, já te coloquei em primeiro lugar Vamos ali lá. agora. É todo Deixa eu seu. passar. Muito obrigada. Então, a Sandra e a Elô já deram um overview muito interessante desta carta, né? E que vai nos ajudar a pegar esse gancho, então, da aula passada. Nas últimas reuniões, a gente viu o capítulo 9, e esse capítulo, juntamente com o de hoje, capítulo 10 e capítulo 11, são 3 capítulos que falam basicamente da mesma grande temática, ou seja, são capítulos que falam sobre a forma, onde Paulo fala sobre a forma com que os judeus se relacionam com Deus, como a forma como nós também, né? Porque como já foi e tem sido constantemente salientado, esses ensinamentos eram válidos para aquela época, mas eles são válidos para hoje, para nós, no aqui e agora, né? Então, esses 3 capítulos trazem reflexões muito importantes sobre como é que nós nos relacionamos com Deus, como é que nós guiamos as nossas vidas para que tenhamos esse reino de Deus mais próximos, mais vivos dentro de nós, né? Então, na semana passada, a Elô terminou falando sobre a aliança com Deus, que é uma aliança universal, ou seja, não é a aliança com Deus, não é um privilégio dos judeus, não é um privilégio de uma raça, de um determinado povo, ela faz parte da humanidade, é um presente dado para toda a humanidade, onde quer que estejamos, quem quer que sejamos, né? Então, essa universalidade da aliança com Deus, que foi bastante salientado na semana passada, e a gente vai seguir nessa toada hoje também, né? Isso que a Sandra comentou sobre essa a diversidade na comunidade romana, né, na comunidade cristã romana, é uma coisa muito interessante da gente sempre manter em mente, porque Paulo fala usando palavras muitas vezes muito duras, palavras que são duras para os judeus ouvirem, mas também para os cristãos judaizantes ouvirem, que eram os cristãos judaizantes, lembrando, são aqueles convertidos, mas que achavam que o cristianismo continuava sendo uma parte, como se fosse um apêndice do judaísmo, e, portanto, eles deveriam seguir procurando atender às leis mosaicas como os judeus faziam, né? Então, muitas das palavras que Paulo usa e da maneira como ele fala, pode parecer no primeiro momento uma forma muito dura, muito brusca, muito rude. Mas se a gente for olhar bem, isso está bem explícito nesses primeiros versículos do capítulo 10, na verdade, não existe nada de rancor nas palavras de Paulo. O que existe é um desejo do mais fundo do seu coração, um verdadeiro amor, um desejo intenso de transmitir essa mensagem que ele tinha para dizer e de alertá-los que, olha, o caminho não é esse, existe um outro caminho, né? Existe uma outra forma da gente se relacionar com Deus. E ele fala isso com toda a propriedade, porque a gente deve lembrar que Paulo era um doutor da lei, ele era um profundo conhecedor da lei, defensor da lei mosaica, e ele sabia, então, e ele coloca aqui, sendo testemunho
que ele tem do zelo por Deus, ou seja, ele sabe que os judeus têm zelo por Deus. Ter zelo por Deus é amar a Deus, é ser temente a Deus. Então, não existia dúvida nenhuma do desejo profundo que os judeus tinham de se aproximar de Deus, de agradarem a Deus. Mas o que ele quer chamar a atenção é que a forma desse agradar era diferente, né? Ou deveria ser repensada, né? Então, como eu estava dizendo, ele tem esse profundo conhecimento de causa, porque ele era um defensor dessas leis, né? E lembrando, vocês imaginam que tentar cumprir mais de 600 leis ao longo de um dia para que nós nos tornássemos o mais perfeitos, embora isso essa não seja a palavra, porque eles também tinham uma noção de que perfeito era Deus, né? E nós, como falamos sempre no Espiritismo, somos perfectíveis, né? Mas não perfeitos. E eles também sabiam que tinham os erros, mas eles queriam se aproximar, fazer o melhor que eles podiam, né? Então, tentar cumprir as mais de 600 leis que eram exigidas na época significava uma vida dura, vocês vão de convir comigo, né? E ninguém tenta se ajustar a essas leis se não sentir um amor muito profundo por Deus, né? Que era o objeto, digamos assim. Né? Então, o que ele fala nesse início do capítulo 10? Que ele é testemunha desse zelo por Deus, mas que eles tinham, né? Mas que esse zelo não era um zelo esclarecido. E por que ele diz que não é um zelo esclarecido? Né? Porque ele quer ensinar, ele quer mostrar que não é através da obediência cega às leis mosaicas que as pessoas vão agradar a Deus, ou que nós viveremos de acordo com a vontade de Deus, né? Então, buscar colocar em prática todas essas leis só levou a ele, Paulo, na verdade, né, Saulo, né, antes de conhecer Jesus, ao caminho onde ele só provou frustrações e provou derrotas, né? E aí ele diz, então, que a finalidade da lei é Cristo para a justificação. O que significa dizer que a finalidade da lei é Cristo? Para a gente poder entender um pouquinho isso aqui, eu acho que é necessário a gente voltar um pouquinho para o Evangelho, né? Então, quando nós vamos lá em Mateus, no seu Evangelho, no capítulo 5º, no 5º capítulo, ele traz os seguintes ensinamentos de Jesus. Ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que, até que passem o céu e a terra, não será omitido nenhum só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Então, Jesus está afirmando com todas as letras, com todas as palavras, claramente, que ele não veio combater nem a lei, nem os profetas. Mas é necessário que a gente entenda qual é a função, então, dessa lei e qual o papel desses profetas, né? Qual o real propósito dessa lei? Qual o real propósito dos profetas? Então, o real propósito dessas leis, na verdade, é o de impedir a prática do mal. É impedir que nós, enquanto seres humanos, na convivência comunitária uns com os outros, não façamos o mal. Então, a lei impede a prática do mal. Por outro lado, os profetas, com todos os seus anúncios de promessas de vida futura, onde já, naquela época, já diziam muitas coisas que Jesus veio a confirmar depois,
acabam estimulando, sendo um estímulo à prática do bem. Então, aqui nós temos uma dobradinha que é absolutamente inseparável, que é não praticar o mal, mas também é praticar o bem. Então, quando Paulo fala que a finalidade da lei é Cristo para a justificação, é isso que ele está falando. Que não adianta a gente querer ficar sem cozinhar aos sábados para poder agradar a Deus. Não se trata de nós não promovemos a cura ou auxílio de doentes aos sábados. Naquela época, o máximo que se poderia fazer era evitar com que a condição de saúde de doentes não piorasse aos sábados, né? Mas cuidar dos doentes era algo proibido, né? Então, não é através dessas práticas que a gente vai se aproximar de Deus. Então, não é fazendo uma promessa para ficar um ano sem tomar Coca-Cola, um ano sem comer chocolate, que eu vou trazer o reino de Deus para dentro de mim. Esse hábito pode até ser muito salutar para o meu corpo físico, né? Mas não necessariamente vai mudar o meu íntimo, não necessariamente vai mudar a minha alma, não necessariamente vai me lapidar internamente. Então, não é disso que se trata, né? Oi. Isso seria mais ou menos como se fosse uma chantagem para Deus, não é? Não pode entender dessa forma? Quer dizer, eu deixo de comer em troca, você faz o que eu quero, alguma coisa assim? Sem dúvida, como se Deus precisasse de alguma chantagem, né? Como se Deus tivesse, fosse vulnerável ou atendesse alguma chantagem, né? Deus, né? O Criador. Pelo menos, dá licença, ou pelo menos Deus fosse venal, né? Se vendesse por alguma coisa, porque é isso mesmo que a igreja da Idade Média em diante, né, acreditava, principalmente no século XVI, XVII, XVI, em que havia aquela venda de indulgências. Exato. Né? Então, saía alguém vendendo indulgências, quem comprasse garantia a sua salvação, o seu pedacinho no céu. Então, era cômodo para as pessoas, né? E as pessoas achavam que então era isso, está tudo bem, eu compro a indulgência, eu faço lá o que... Né? Ou então o povo ia confessar, né? Aquelas coisas, confessava e tal. Então, tá bom, reza 5 Pai Nosso, 10 Ave Maria, está tudo bem. Aí a consciência fica quieta. Ah, tá bom, eu já fiz isso. E os judeus faziam isso mesmo, eles faziam os sacrifícios, né? Eles achavam que se fizessem essas 600 regras, se eles cumprissem, pronto, eles já estavam justificados, estavam salvos, e tudo bem, e continuavam vivendo do mesmo jeito que eles sempre viviam. Então, exatamente. Hoje nós temos que pensar, né? Não é só, já temos que pensar 2 vezes hoje. Pois é, se não 3 ou 4, né? Ou constantemente em cada ato, em cada palavra, né? Na realidade, é o que nós fazemos há muito tempo, né? É colocarmos Deus como sendo nós. Nós somos ainda suscetíveis às chantagens, a essas coisas. Então, nós estamos a pôr Deus à nossa semelhança. E Deus não é um homem, ok? Como foi dito no início há pouco, Deus é perfeito em tudo. É soberanamente justo e bom e perfeito. Então, ele não, em nenhum momento, ele vai estar suscetível como nós. Nós somos suscetíveis, nós ainda somos passíveis de chantagem uns com os outros, mas Deus não é assim. As leis dele são soberanas e elas são justas. Portanto, ele nunca vai divulgar a sua própria lei. E é isso que talvez esteja aí naquela parte que a nossa querida Sue já falou, né? Eu não vim divulgar as leis verdadeiras, as leis naturais, né? Que o nosso João Evangelista resumiu em amor, no fundo. E que nós falamos no livro dos Espíritos, amor, justiça e caridade, que resume as outras todas. Então nós precisamos muito pensar sobre isto, porque nós fazemos ainda muito isto mesmo dentro do Espiritismo. Aquilo que a nossa querida Euridice falou é muito importante. Nós também achamos que estamos justificados a partir do momento que nós vamos ao Evangelho e vamos ao passe. E não.
Nós precisamos fazer a transformação, nós precisamos fazer a mudança, porque é isso que vai fazer com que nós não sejamos suscetíveis a obsessões, por exemplo. Modificarmos aquilo que faz com que a gente seja suscetíveis à influenciação menos boa dos espíritos do outro lado da vida, que eles só nos conseguem influenciar se nós permitirmos. Portanto, entra na necessidade de nós nos transformarmos. É mais fácil a indulgência, não é? A gente faz todos os disparates e depois alguém nos perdoa. Não é assim. Nós precisamos de retificar. E a reencarnação é exatamente isso nas nossas vidas, não é? Que nos permite retificar apesar dos erros, não ficarmos estagnados. Se tivéssemos só uma única vida, não iria ser possível. E Deus não seria justo. Exatamente. É isso que a Sônia falou é muito interessante, porque a nossa limitação é tão gigantesca, não só a limitação em termos de entendimento, mas de concepção, né, de muitas coisas, que a própria concepção de Deus, né, nós o transformamos em uma figura humanizada para que a gente possa tentar se aproximar dele, né? Então, como se fosse um senhor que fica lá em cima, de barbas, julgando, você está certo, você está errado, essa atitude assim, assim, assado, né? Então, é muito difícil para nós ainda concebermos Deus como o Espiritismo nos traz, por exemplo, né? E aí a gente sempre se utiliza dessas artimanhas, digamos assim, né? Conscientes ou inconscientes, né? E algumas que eu acho que a gente precisa muito prestar atenção, né? Que a gente fala, nós entendemos que nós estamos em processo de aprendizado, isso é fato, estamos mesmo, né? E contamos com a misericórdia divina que nos permite a reencarnação, onde cada vivência nós temos a oportunidade bendita de galgarmos estradas melhores e caminhos melhores, de fazermos a concreta modificação íntima que a gente precisa, né? Mas, com muita frequência, eu acho que, às vezes, a gente se utiliza disso como desculpas para permanecer onde estamos. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente se apega ao fato, não, eu estou aprendendo, eu estou ainda em processo, né? Então, tá tudo bem se eu cair agora, se eu cair de novo no mesmo degrau, no mesmo degrau, no mesmo degrau, no mesmo degrau, e aí a gente passa a vida escorregando no mesmo degrau, sob desculpa de que nós estamos aprendendo, né? De fato estamos, né? Mas quanto tempo nós queremos cair no mesmo degrau, né? Quanto tempo nós precisaremos para a gente poder ter a consciência e a responsabilidade de que, opa, basta, né? Vamos fazer uma coisa diferente, sair da zona do conforto, né? Que é uma coisa, uma frase que está muito em voga, né? Mas que nem sempre a gente utiliza, né? Vamos sair da minha zona de conforto para que eu possa fazer as coisas diferente, de uma forma diferente e eu possa me transformar, né? Então, isso é crucial. Então, voltando aqui, quando ele fala que a finalidade da lei é Cristo, o que é Cristo, né? Cristo é o amor, Cristo é a caridade, Cristo é a compaixão, Cristo é o perdão, Cristo né, é o caminho que a gente, que nos foi dado, que nos foi mostrado para a gente poder seguir, né? Então, falar que a lei é Cristo significa que não basta a gente deixar de fazer o mal, não basta nós não sermos a causa da queda de um irmão, por exemplo, mas significa também que nós temos que fazer tudo que estiver ao nosso alcance para que a gente ajude aquele irmão a se levantar. Então, não basta não ser a causa da queda, mas fazer o que tiver ao nosso alcance para ajudá-lo. É combinar a não praticar o mal com a prática do bem. Porque não basta só não praticar o mal, porque
em não praticando o mal pura e exclusivamente, ainda assim nós estamos mudando o nosso mundo, nós estamos influenciando o nosso mundo. O que eu quero dizer com isso? Que ainda que eu esteja fazendo, vamos tentar fazer aqui uma comparação bem bobinha, esteja parada sozinha no meio do nada, no meio do deserto, a Sonja está lá plantada, feita uma estátua. Se eu permanecer assim um dia, uma semana, um mês, um ano, eu vou causar uma alteração naquele meio. Aí vocês vão falar, mas você está louca, como que você vai causar alteração? Você está sozinha no meio do deserto? Eu vou, porque eu estou parada ali, dali a pouco a areia do meu pé vai começar a se acumular mais de um lado para o outro. O sol que vai virando vai bater primeiro de frente para mim, eu vou causar uma sombra atrás. Aí esse sol vai mudar e aí a sombra vai começar a ficar, o sol vai bater no topo da minha cabeça e depois ele vai mudar de lugar e a temperatura dessa areia vai se modificar também na medida em que o sol se movimenta. E aí, aqueles pequenos seres que vivem ali embaixo daquela areia vão também sofrer as consequências da minha posição de estátua lá, fazendo nada. Então, assim, perdão pelo ridículo do exemplo, mas é só para exemplificar, né, que ainda que a gente não faça nada, nós estamos modificando o nosso meio. Então, que nós possamos fazer algo de bom e aproveitar o nosso estado aqui fazendo algo de bom e não somente não evitar o mal, né? Na aula passada também a Elô trouxe a discussão, né, de que a turma, né, de que ainda existindo o mal, Deus usa esse mal para promover o bem, né? Então é Deus, né? É o Criador. Então, mesmo existindo mal, esse mal de alguma forma vai ser transformado em algo do bem, né? Mas o que nos toca a nós, seres humanos, é isso. É pensar que a finalidade é viver no amor, na compaixão, no exercício do perdão, no exercício da ação, da prática do bem, da proatividade, porque, afinal de contas, nós também somos co-criadores desse mundo, da nossa própria vida, né? E no Livro dos Espíritos, nós encontramos, no item 642, a seguinte pergunta: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E a resposta dos Espíritos é não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Eu vou repetir essa parte. Cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, que mensagem que Paulo está trazendo nesse capítulo, né? Que nós possamos optar, então, pela prática do bem acima de tudo, e não da inação, e não na busca de desculpas, né? E aí eu peço licença para ler um trechinho que Emmanuel do que Emmanuel nos diz no capítulo Convite ao Bem, que a gente encontra na obra O Pão Nosso. Lá no finalzinho está escrito assim: no Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro do nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores.
mas não aguardes pelo açoite das sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Então, é aquela velha frase, né? A gente pode melhorar, caminhar pela dor ou pelo amor, né? Então, que a gente tenha consciência de procurar fazer, caminhar pelo amor. A gente não precisa sofrer mais ou buscar sofrimento, buscar dificuldades, como os judeus faziam, na tentativa da gente se aproximar de Deus, ou na tentativa de agradar a Deus, ou na tentativa de viver na plenitude com o reino de Deus dentro de nós. A gente pode conseguir isso vivendo no amor e não na dor. Em seguida, Paulo faz uma alegoria a uma passagem encontrada em Deuteronômio. Nessa passagem, Moisés diz que a lei de Deus não é distante, nem inacessível, nem impossível. Esse grifo que está aí é meu, claro, né? Então, ele diz que a lei de Deus está na boca do homem, na sua vida e no seu coração. O que quer dizer com isso? Que a lei de Deus está em nós, né? E cabe a nós cultivarmos essa lei de Deus ou abandoná-la, né? E a gente cultiva ou abandona de acordo com o quê? De acordo com a nossa vontade, acima de tudo, né? Olhando, estando atentos aos nossos pensamentos, às nossas palavras e às nossas ações. E foi exatamente isso que Jesus veio fazer, que veio mostrar isso para a gente, né? E aí, diz ainda que Jesus não veio, né, não foi pelo nosso esforço, por nós sermos merecedores, que o Cristo veio para o mundo, né? E nem foi porque nós somos merecedores o fato de Jesus ter ressuscitado e, portanto, ter nos mostrado a eternidade da vida espiritual. Não foi por nosso mérito, foi por misericórdia de Deus. Porque se dependemos do nosso mérito, como a gente já viu em umas cartas anteriores, nós estaremos fritos, né, por assim dizer, né? Porque ainda temos muito caminho pela frente, né, para que a gente tenha o mérito de alguma coisa, né? Mas é por misericórdia de Deus, por amor de Deus, que já nos criou sabendo que um dia nós melhoraríamos. Então, já nos criou sabendo que o nosso destino é esse, é a perfeição espiritual, é o amadurecimento espiritual, é o nosso aprimoramento moral, né? Quão rápido a gente vai chegar lá, a maneira como a gente vai chegar lá, se por uma linha não tão torta ou por zigue-zagues e desces e voltas, subidas e descidas, isso aí vai depender mais da gente, né? Da gente poder ter olhos, né, de ver e ter ouvidos de ouvir e determinação de seguir e de fazer, né? E aí ele diz, porque se confessares com tua boca que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois quem crê de coração obtém a justiça e quem confessa com a boca obtém a salvação. O que isso quer nos dizer, né? Para muitos estudiosos, esses 2 versículos são alguns dos versículos mais importantes, não só desse capítulo, mas dessa carta. Por quê? Porque esses estudiosos mostram que aqui Paulo traz todas as bases do credo cristão. Se nós entendemos esses 2 versículos e se assim os seguirmos, né, nós poderemos, sim, dizer que somos cristãos, né? Mas quais são essas bases, então, desse credo cristão,
essa tríade, né? Essas 3 bases. A primeira base, para a gente se reconhecer cristão, desculpem, é reconhecer que Jesus é o Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Paulo quer se referir a isso quando ele diz: se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor. Então, dizer que Jesus é o Senhor significa dar a Jesus um lugar supremo na nossa vida. Porque na tradução, Jesus Senhor seria Jesus Kyrios. Me perdoem se a minha pronúncia está errada. Mas o que significa esse Kyrios, então? Kyrios era um título, né, de respeito que era dado aos imperadores, que era dado a muitos deuses, né? Então, quando se diz que Jesus quando a gente se refere a Jesus como Jesus Kyrios, a gente está querendo dizer que a gente tem em Jesus a figura maior, não nos outros deuses, não no imperador. Então, é Jesus o nosso guia. É Jesus que recebe o nosso título, né? O título de respeito. Kyrios também é uma das traduções dada a Yahvé, ao nome Deus, né? A palavra Deus, né? Então, é reconhecer que Jesus é o Senhor, que Ele é o que deve merecer a nossa, que Ele é que merece a nossa reverência, e não os imperadores, não outras divindades, né? Então, é reconhecer Jesus, essa é a primeira base do que significa ser um cristão, né? A segunda base do credo cristão, que a gente encontra naqueles versículos desse capítulo, está na crença da ressurreição. E para isso, Paulo diz: e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. O que significa isso, crer na ressurreição? Significa ter a convicção plena e absoluta de que Jesus não era simplesmente uma figura histórica, não era uma figura que passou pelo mundo e não fez muitas coisas, ou encantou, ou pregou algumas palavras, curou outras pessoas e se foi sem maiores consequências, né? Não. Jesus viveu e continua vivo, né? Então, aqui tem a prova da imortalidade da alma, né? Então, a gente ter essa certeza de que Jesus continua vivo, é o nosso Senhor, é o governador do nosso planeta, e continua vivo e atuante nesse planeta, nos dando a direção, o rumo das nossas vidas, faz parte dessa base, desse credo cristão, né? E quando a gente pensa em Jesus, a gente não deve pensar também simplesmente em todos os sacrifícios pelos quais Jesus passou, né? Mas a gente também deve sempre manter em mente todas as conquistas e todas as vitórias que ele conseguiu e nos mostrou e nos exemplificou, vivenciando nesse mundo terreno tão pequeno, tão obscuro para o Espírito de Jesus, mas que, pelo seu amor absolutamente incondicional, ele governou, criou esse planeta, veio e segue conosco até o fim dos tempos, né? E aí a terceira base desse credo cristão, né? É combinar as duas coisas, né? É ter o conhecimento do Cristo, né? Desse Espírito iluminado, né? Ter a convicção na nossa alma de que ele está vivo e de que sua mensagem e amor são vivos dentro de nós, mas também atestar isso não só por nossas palavras, mas
pelas nossas ações. Então, não basta eu, no meu íntimo, acreditar em Jesus, nas palavras de Jesus, e a hora que eu saio do centro para a minha prece, as minhas ações serão distorcidas, as minhas ações serão distintas daquilo que eu li, que eu aprendi, Não, deve haver uma comunhão entre o ser e o fazer, entre o ser e o falar, né? E não é à toa que quando a gente olha lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, a gente encontra amai-vos, eis o primeiro ensinamento, né? Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Então, Jesus é amor, e a gente precisa vivenciar esse amor, mas a gente precisa também nos instruir sobre aquilo que ele nos ensinou, sobre a realidade da vida, sobre todas as bênçãos que nos chegam com espíritos esclarecedores que nos abrem a visão, né, da nossa alma, para que a gente possa sair um pouco, que seja, da nossa ignorância materialista e terrena, né? Então, isso é crucial. E aí a gente encontra em Romanos, nos versículos seguintes: com efeito, a Escritura diz: quem nele crê não será confundido, de sorte que não há distinção entre o judeu e grego, pois ele é o Senhor de todos, rico para todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí, Paulo usa muito algumas passagens, citando Isaías, que diz que todo aquele que não crê, que nele crê, melhor dizendo, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, é mais um atestado aqui da fé, da importância da fé, e de que a promessa dessa união, dessa aliança com Deus, é para todos, não há distinção entre judeu e grego. É para todo mundo indistintamente. Mas é preciso que tenhamos fé. É preciso que de verdade, acreditemos e que nos esforcemos, para que a gente viva de acordo com esses ensinamentos, para que a gente viva o Cristo. E aí, mais alguns ensinamentos maravilhosos ao término desse capítulo, né? Então, Paulo vinha dizendo que o caminhar, né, o caminho para Deus é o caminho da fé e o caminho da confiança. Eu preciso ter fé e eu preciso ter confiança, plena convicção de que esse é o caminho, né? E para isso, essa convicção, na verdade, já existe dentro da nossa alma como aquela semente dormente, né? Mas que por fraqueza, por desconhecimento, por medo, comodidade, facilidades outras, muitas vezes a gente coloca em dúvida, a gente procrastina, né? Porque é o caminho melhor, mais fácil, melhor não, mais fácil. Mas o caminho mais fácil não necessariamente é o melhor, né? Então, ele vem falando isso, que o caminho para Deus é o caminho da fé e o caminho da confiança, né? Mas a gente deve lembrar que Paulo
tinha uma dialética, ele conversava, ele discursava, ele era um doutor, antes de tudo, um doutor da lei, né? Então, ele sabia muito bem quais eram os questionamentos que esses judeus poderiam fazer para poder colocar por terra abaixo tudo aquilo que ele estava pregando. Então, ele começa a fazer perguntas, ele mesmo levantava perguntas e ele mesmo respondia, como se ele estivesse ali lendo o pensamento e buscando detalhadamente na mente daqueles judeus todos os pontos que eles poderiam pegar para, sabe, pregarem uma peça, para fazerem com que os seus ensinamentos deixassem de ter a credibilidade que poderiam ter, né? Então, ele desenvolve, ao longo desses versículos, essa forma, né, de fazer perguntas e responde, faz perguntas e vai respondendo, e faz perguntas de uma maneira, muitas vezes, provocativas, né, para fazer, de verdade, as pessoas pararem, as pessoas pensarem, né? E assim ele buscava tirar quaisquer dúvidas, né, que pudessem existir. Então, ele questiona, por exemplo, né, como é que um povo pode acreditar num Deus, né, se ele nunca viu Deus? Como é que um povo pode dizer que tem que seguir tantas leis e mandamentos, né? Se na verdade eles não ouviram isso de nenhum profeta diretamente, mas foi passado de pessoa para pessoa, né? E aí ele vai colocando todas essas questões, e o intuito dele era nada mais, nada menos do que destruir toda e qualquer dúvida que pudesse pairar ainda na mente e nos corações daqueles que ainda não reconheciam em Jesus o Messias, né? E assim ele vai, ele vai progredindo, e ele se defende dizendo, então, que não é possível, né, ninguém se dirigir a um Deus pedindo socorro, pedindo a misericórdia, né, se a gente primeiro não acreditar na existência desse Deus supremo, na sua existência, nesse Deus como criador, né? Que não é possível que a gente só pode conhecer um pouquinho de Deus, então, se a gente conseguir ouvir ou dar ouvidos para algum mensageiro que tenha sido enviado por ele, por Deus, né? E ele cita em todas essas passagens, ele cita muitas vezes Isaías, né? E como a gente já viu, faz muitas menções ao Velho Testamento, né? Ele se defende também dizendo que o povo de Israel já havia rejeitado muitas das coisas que os profetas já haviam dito. Desculpa. Então, que o povo de Israel já havia rejeitado muito daquilo que eles já haviam ouvido dos profetas, mas que o povo de Israel simplesmente preferiu não acreditar, né? E que a história para esse povo estava se repetindo, porque eles estavam incorrendo nos mesmos erros, né? Nos mesmos riscos, né? Nos mesmos erros. E aí ele cita novamente Isaías, né? Quando ele diz: o dia todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde.
E ele também cita partes do Salmo 19, né? Quando diz que por toda a terra se fez ouvir a sua voz, mas que o povo de Israel, infelizmente, não teve o discernimento, né? De ouvir de fato, né? De compreender a mensagem. Né? E que, por outro lado, mesmo com todo o zelo, né? Com toda a fé que o povo de Israel tinha, eles não conseguiram compreender, mas os gentios o fizeram. Né? E baseado nisso, nesses erros, né? Frequentes que a gente vê ao longo da história, não só com o povo de Israel, mas ao longo da história da humanidade, ao longo da nossa história, né? Perdão. Pode beber água, já são 1h10, fique tranquila. Tá bom, já vou finalizar essa ideia aqui, a gente já para comentar. Eu achei muito interessante trazer o que esse estudioso relaciona com essa passagem de Romanos, quando ele fala dos tipos de ignorância, né, que nós temos, né? Então, esses erros sucessivos, né? Então, nós temos algumas ignorâncias, ou carregamos algumas ignorâncias que são desculpáveis, vamos dizer assim, né? E outras ignorâncias que são indesculpáveis. E aí ele cita 3 das ignorâncias que são indesculpáveis e que, na verdade, estão muito, muito relacionadas a tudo isso que Paulo nos traz nesses versículos, né? Então, primeiro tipo de ignorância indesculpada é aquela que advém do descuido do conhecimento. O que isso quer dizer? Não é a ignorância que vem pela falta de acesso ao conhecimento. A ignorância por falta de acesso a um conhecimento seria uma ignorância desculpável. Agora, quando se tem acesso ao conhecimento e não se quer enxergar esse conhecimento e permanecer na ignorância, essa ignorância seria uma ignorância indesculpável. Então, o primeiro erro que claro, se referia àquele povo, mas vale para a gente aqui agora, né? É a gente ter acesso ao conhecimento, ter acesso à doutrina espírita, ter acesso aos ensinamentos de Jesus, ter acesso ao maior entendimento dessas cartas de Paulo e preferir considerar que não, isso não é para mim, porque eu ainda não tenho condições de seguir. Isso é uma ignorância absolutamente indesculpável. A segunda é uma ignorância advinda de uma cegueira. Ou seja, eu sei que eu posso encontrar aqui lições que podem me transformar a minha vida, que podem me transformar em uma pessoa melhor, mas eu prefiro deixar de enxergar, eu prefiro permanecer na cegueira do que ter todo o trabalho de ter a consciência do que eu tenho que fazer e não fazer. Porque se eu tiver a consciência de algo que eu tenho que fazer e decidir por não fazê-lo, a minha consciência pesa, né? Aí eu vou ficar com um sentimento de culpa. Então, para eu não carregar o sentimento de culpa, eu prefiro ficar na cegueira. Essa é uma ignorância também indesculpável, né? E a terceira ignorância indesculpável é aquela ignorância que é alimentada por uma dúvida. O que é isso? É eu falar, não, Jesus me ensinou
isso. Nossa, mas para eu fazer isso, eu vou ter que mudar tanta coisa na minha vida. E aí eu começo a pensar, nossa, mas será que era para mim mesmo que Jesus estava falando? Talvez não estivesse falando para mim. Talvez Jesus estivesse falando para outro povo, não para mim. Imagina, eu fazer isso? Não era para mim que ele estava fazendo, que ele estava falando. Essas mensagens não são para mim. Paulo não estava falando isso, né? Essa mensagem de amor, de união, não, era para eles, imagina, não é para mim. E aí eu começo a criar uma mentira, inventar uma situação para criar uma pseudo, né, consciência mais limpa, e dessa forma eu vivo na ignorância. E essa também é uma ignorância indesculpável, né? E todos esses tipos de ignorância, na verdade, remetem a um fator fundamental, que é a nossa responsabilidade individual, da qual não há como escaparmos. Não há como a gente se isentar da nossa responsabilidade diante da vida, diante da maneira, das nossas escolhas, da maneira como a gente conduz, nada, não há como a gente se isentar. Mais cedo, mais tarde, a consciência vai cobrar, a vida vai trazer, e aí a gente pode estar cavando a nossa dor, ao invés da gente optar por crescer na base do amor. Então, esse é um ensinamento lindíssimo do término desse capítulo 10. E, novamente, eu peço a licença aqui para ler um pedacinho do que traz Emmanuel sobre a responsabilidade e destino. O Criador, que estabelece o bem de todos como lei para todas as criaturas, não cria espírito algum para o exercício do mal. A criatura, porém, na terra ou fora da terra, segundo o princípio de responsabilidade ao transviar-se do bem, gera o mal por fecundação passageira de ignorância que ela mesma, atendendo aos ditames da consciência, extirpará do próprio caminho, em tantas existências de abençoada reparação quantas se fizerem indispensáveis. Examina, pois, a ti mesmo, e encontrarás a extensão e a natureza da tua dívida, pela prova que te procura ou pela tentação que padeces. Porque o bem verte puro de Deus, enquanto que o mal é obra que nos pertence, transitório fantasma de rebeldia e ilusão que criamos ante as leis do destino por conta própria. Então, o mal é nosso, as dores são nossas. E apesar disso, nunca nos falta, né, a misericórdia e o amor de Deus para nos ajudar a despertar, para que a gente saia disso. Não importa quantas vidas, quantas reencarnações, né? Mas eu acho que já está na hora, né, da gente abrir os olhos e assumir a nossa responsabilidade e trazermos esses conhecimentos para o concreto da vida, né? Porque é só assim que as coisas vão mudar, não é só no falar, no pregar de um jeito e agir de outro, né? Então, com isso eu termino esse capítulo, algumas das referências que eu usei para essa aula. Agradeço imensamente e estou aberta aos comentários, por favor. Vou começar falando, isso me lembra, esse capítulo, né, e dos ensinamentos dele, me lembrou, que é mesmo tirado do comodismo, né, me lembrou uma pessoa que eu conhecia há muitos anos atrás, que ela falou assim para mim,
tinha uma esposa que era uma grande médium. E ele falava assim que ele nunca ia entrar numa religião porque ele estava bem como ele estava. Se ele tivesse que entrar, né, começar a estudar mesmo o espiritismo, ou no caso seria o espiritismo pela esposa, ele falou, eu vou ter que mudar, eu não quero mudar, eu estou bem como eu estou. Aí a gente começa a ver assim, quantas pessoas, até minha Siri aqui já começou a explicar o que é estar bem como está. Mas assim, você vê quantas pessoas, eu mesmo já pensei isso, nossa, quanto mais eu estudo, mais eu entendo a responsabilidade de eu ter que fazer minha transformação. Então, quando a gente parte para o estudo, para aprender mais e praticar mais, né, aquilo que a gente está aprendendo, porque a gente não é que a gente vai sair aqui aprendendo sobre as epístolas não, agora eu sou cumpridora exímia das palavras de Paulo. Não é assim. É um processo que vai ser lentamente sendo trabalhado. Mas quando a gente toma esse passo, né, toma essa decisão de tentar aprender alguma coisa, mas é porque a gente quer melhorar. Porque a gente já conseguiu entender que o comodismo não vai fazer a gente ser feliz. Né? Pelo menos alguma coisa vai estar faltando. Né? E aí eu vejo assim, até as pessoas que acompanham a gente aqui no estudo, você vê que, principalmente alguns que estão sempre conosco, né? Você vai falar, são pessoas que já decidiram sair desse comodismo, né? De aprender um pouco mais, não para dizer, eu sei, eu já vi, eu já estudei, né? Ou então eu vou ser um grande palestrante espírita, ou sei lá, mas é porque saíram daquela fase de tá tudo bem assim, então tá bom, não preciso mais procurar nada para fazer, não. São pessoas que procuram algo para fazer melhor, né? Mas o melhor de si mesmo, porque já estão cansadas não é da vida pacata, ou o que quer que seja, mas cansadas daquela pessoa que elas são. Conseguiram perceber que vale a pena aprender um pouco mais, que vale a pena tentar ser um pouco mais. E Paulo, ele não fala... Cristo, o que ele falava? Essa transformação é pelo amor, é com o amor. E Paulo fala isso também, a transformação com amor. Amor a si, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o primeiro amor a você mesmo, porque você está cansado daquilo, você quer uma mudança, né? E para fazer essa mudança, você tem que entender os caminhos que você pode seguir, né? Então, o estudo serve para isso. E ao próximo, por quê? Porque você passa a ser um exemplo também, né? Não só da sua conduta, do seu melhoramento pessoal, mas também das ações que você vai começar a praticar, porque, afinal de contas, a caridade é o amor em ação. Então, você vai começar... É engraçado como uma coisa vai levando outra, mas tudo começa... que eu consegui perceber isso aqui, que é sair mesmo desse comodismo, que você fala, sair do desculpismo, que não tem desculpa, não tem ignorância. Essa parte da ignorância, né? O descuido, advinha do descuido do conhecimento. Mas por que o descuido do conhecimento? Porque não conheceu. Se você tivesse conhecido de verdade, não tem descuido, né? Você sabe que existe, vai estudar, vai tentar ser melhor, vai se aprofundar nisso, né? Quer dizer, então, que se eu estudar as epístolas, eu vou ser um ser humano iluminado? Não. Mas já está aprendendo um pouco mais do caminho. E você está colhendo pérolas para poder te ajudar a construir aquele grande colar que vai te encaminhar, te levar para o céu, né? Eu queria só dizer uma coisa que eu acho que pode falar. Pode falar. Essa é rápido. Eu vou contar uma história verdadeira para ficar aqui como exemplo. Há muitos anos atrás, quando eu resolvi estudar o espiritismo, cheguei ao pé de alguém que tinha muito caro, que já se encontra do outro lado da vida, e disse-lhe que tinha abraçado o espiritismo. E a pessoa respondeu-me assim: tens a certeza? É que depois não podes voltar atrás. E sugeriu-me para eu ler o livro Ação e Reação do nosso presidente André Luís, psicografia Francisco Pena Xavier, que significava que a pessoa tinha acesso ao conhecimento. E ele próprio não quis seguir. Qual foi a consequência de não querer seguir? Ou seja, não fazer o esforço para se transformar. Porque ele percebia que tinha que fazer ali o esforço. E ele não quis. Ele deixou de lado. Foi a dor. Porque, como ele não fez a transformação pelo amor, a dor veio para trazê-lo de volta ao caminho. Então, mais vale nós fazermos pelo amor do que não ser. Ele sofreu bastante.
poderia ter evitado muito sofrimento se anos antes ele tivesse correspondido ao chamamento para a transformação moral, no sentido do bem, que falávamos aqui. Então, para ficar claro que mesmo que a gente queira fugir pelo descuido do conhecimento, ou seja, não querer estudar, não é que nós sabemos que existe, não vai fazer com que a gente seja mais feliz, pelo contrário, só nos atrasa e nos traz mais dor. Isso é muito. Era só isso que eu queria deixar faltado. Sandra, desculpa. Uma das coisas que eu ia falar era exatamente essa, Sônia, que infelizmente nós não sabemos usar as potências da nossa alma. Que Leon Denis fala disso no livro do Ser o Destino da Dor, ele fala sobre as potências da alma. Emmanuel fala em pensamento e vida também, principalmente da vontade, do pensamento e da vontade. Então, a gente precisava entender essa questão da vontade, de acionar essa potência, porque senão, como disse a Euridice, eu fico acomodado, eu fico patinando sempre no mesmo lugar, porque eu não quero exatamente o que você falou, não quero me esforçar, quero, se eu mudar, vou ter que problema, vai ser pior para mim. Abdicar do que lhe faz bem, né, naquele momento. Eu estou bem assim, eu estou ótima desse jeito, a minha vida está boa e está tudo bem. É aquele eu ainda, né? Aquele eu, aqui eu estou bem, minha família está bem, eu não preciso, eu não quero. Eu tenho um irmão que, muito tempo atrás, ele dizia assim, eu sou bom, não preciso nada, eu sou bom. É bom mesmo, ele é uma boa pessoa, só que está ali, e a vida vai. Aí eu chego onde a Sônia falou. Quando a pessoa estaciona, a lei da evolução funciona. Então a dor vem, né? O aguilhão. Eu tenho que vir alguma coisa para me tirar daquela acomodação para eu sair. Seria tão bom, como disse Paulo aí, que a Sonja trouxe, né? Enquanto estivéssemos... foi Emmanuel, né, que trouxe, né, Sonja? Enquanto está tudo bem, vamos trabalhar, vamos progredir, vamos estudar, vamos acrescentar, né? Senão a gente vai ter que fazer isso na maneira mais difícil. E aí eu queria só emendar aqui essa parte que da ignorância do Barker, que eu achei bem bacana. Eu me lembrei quando ele falou a cegueira consciente, né? Jesus já dizia que era necessário ter olhos de ver. E aí tem aquela passagem do cego Bartimeu. Se vocês lembram, era um cego que estava à beira da estrada, e ele ficava lá perto de Jericó, e Jesus ia passar por lá. Ele ia para Jericó e ia passar por lá. E aí o cego fez de tudo e começou a gritar para Jesus curá-lo, né? Enfim, Jesus de Nazaré, ele gritava para Jesus. E os apóstolos não queriam que fizesse esse tumulto, mas Jesus escutou. Aí esse cego lançou a capa dele, tirou a capa, se arrastou, foi lá, fez um sacrifício, foi lá, e daí Jesus falou, o que você quer que eu te faça? E o cego disse, que eu veja. E ficou emblemática essa frase do cego Bartimeu, que eu veja, que eu entenda, que eu saia dessa situação, que eu me renove, né? Que não é que ele falou assim, eu quero que você me cure, eu quero que você tire a cegueira. Tem um significado espiritual aí, além, simbólico, que eu veja, meu Deus, como Paulo falou na estrada de Damasco, o que queres que eu faça? O que quer? Eu não sei. Estou aqui, eu ainda estou preso nas minhas imperfeições, nas minhas dificuldades, nas minhas dúvidas, né? Muitas dúvidas. E então, Pai, que eu veja, que eu possa caminhar, porque uma vez, aí tem um filme que eu assisti que falava isso, uma vez que eu sei o que é certo, eu já não consigo mais fazer o errado. Porque se eu fizer, minha consciência vai ficar muito pesada. Eu não vou me aguentar. Então,
caminhar para frente, né? Era exatamente isso que a pessoa me estava a dizer, é que eu não podia olhar para trás a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu tinha que vivenciar. Portanto, faz sentido. Ele sentiu medo, sentiu receio e não quis avançar. E muitas vezes nós temos medo e receios. E o que eu quis trazer com esta história é que não vale a pena a gente não ir para a frente apesar dos medos. É que é aquilo, como dizia há pouco alguém, que eu não me recordo quem foi, acho que foi a Sonja, que dizia, nós já fazemos isto, né? O resultado que está agora não é bom. Então, por que não fazer uma coisa diferente apesar do medo? Porque vai ter um resultado diferente daquele que eu tenho agora. E eu posso ser mais feliz. É essa a fé, na realidade. É ter a certeza que se nós fizermos o bem, nós vamos ser mais felizes. Posso só falar uma coisinha, Euridice? Pode. Só complementando essa passagem que a Sandra trouxe, que ele fala também do comodismo. Porque quando diz que o cego jogou a capa fora, é porque aquela capa, ele identificava que aquela pessoa podia pedir esmola no Império Romano. Identificava isso. Então, quando ele joga a capa fora, muitos outros que não tinham essa capa iriam pegar. E ele ia ficar sem. Né? Então, ele não podia mais voltar atrás e pedir esmola, porque ele ia perder a capa. Porque essa capa era a identificação que o Império Romano permitia que ele pedisse esmola. Então, também aí ele mostra uma lição da não acomodação, que uma vez que ele foi para Jesus, ele já não podia voltar atrás e pegar aquela capa de volta, porque muitas outras pessoas iam pegar aquela capa. Então, só para complementar, né, que essa coisa do não comodismo mesmo, né? Essa passagem, ela é muito bonita, ela tem muitas lições, né, além dessas que a Sandra falou, e eu gosto muito dessa passagem. E outra coisa dessa ignorância que a Sonja trouxe, muitas vezes a gente está numa palestra, numa casa espírita, a gente ouve e fala assim, isso é para fulano. Quer dizer, nunca é para você, né? É sempre para os outros, né? Essa advertência é para fulano. Se ele tivesse aqui para ouvir isso. Exatamente. Mas aí eu aprendi que se eu estou sentadinha ali ouvindo a palestra, tudo que aquela palestra está falando é para mim, não é para os outros. Mas normalmente a gente pensa, isso é para fulano. Então, essa ignorância, né, essa falta de amplitude é realmente importante mesmo. É como a Sônia já falou, se você se acomoda, tem até uma historinha de Jesus que ele fala, né? Ele vai jogar a vaquinha pelo precipício. E aí você vai ter que se mexer, entendeu? Então é muito legal essas historinhas aí, né? Foi fantástica a aula. Foi muito boa, parabéns, viu? Muito bom mesmo. Obrigada. Curta, mas muito bem explicada, Sonja. Meninas, e vocês também, o contributo de vocês é muito bom, ou a contribuição, falando em bom brasileiro, é muito boa, muito gratificante, bom estar com todos vocês. E a gente já passou o nosso horário, vou agora abrir para vocês darem os beijinhos de vocês, eu dou os nossos recadinhos, e tem um recadinho bem bacana para dar, aguardem. Sonja, vou começar por você, minha linda. Quero agradecer muito pela oportunidade, pelo carinho e atenção de vocês. Espero que alguma coisinha eu tenha conseguido passar e nos vemos na próxima semana. Sandra Boari. Ótimo, né? É muito bom reflexionar, refletir todas essas coisas. E eu estou ainda pensando. E eu quero deixar para os meus queridos que estão todos aí, vocês também, a ideia de que eu veja, de que eu, com tudo isso, com todas essas lições, que não sejam só lições intelectuais, na cabeça, mas que eu sinta, veja, caminhe, dê o passo, quebre essas amarras que ainda a gente tem para fazer o bem, como dizia a Sonja, né? Não é só não fazer o mal, para ir à luta. É essa mensagem que ficou muito no meu coração e eu quero compartilhar com todos vocês. Um beijo no coração de todos, até a semana que vem. Maravilha. Heloísa?
Queria muita gratidão, né, pelo carinho, atenção de todos que participaram dessa aula. E com certeza nós fomos todos abençoados com esses ensinamentos de hoje, tão amorosamente preparado pela Sonja, né? Então, uma boa semana de reflexão e até a próxima terça. Um beijo a todos. Que assim seja mesmo. Capítulo 11, próxima terça. Sim. Sônia. Então, antes de mais, eu quero agradecer àquela pessoa que me disse aquela frase lá atrás, porque ela ficou até hoje. Portanto, de alguma forma, o seu exemplo serviu para mim. Então, que ele receba o meu amor do outro lado da vida, que ele sabe que eu amo muito. Em relação a hoje, muito obrigada, Sonja. E o que eu retiro daqui, e que é para mim o resumo, é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como ele nos disse. Então, se nós quisermos, podemos viver uma vida melhor, é só começarmos a citar o caminho do bem, ajudando-nos uns aos outros e ajudando-nos a nós próprios também em consequência disso. Que assim seja, assim é. E vocês também, olha, muito obrigado de estarem conosco agora, durante essa programação, ao vivo. E vocês que assistiram também essa live, né, esse estudo, que fica gravado aqui na Web Rádio Estação da Luz. É muito bom mesmo estar com vocês. E aí eu vou dar os nossos recadinhos. O primeiro de todos é, gente, existem ainda pessoas precisando de nós, principalmente no Rio Grande do Sul, agora que a gente está ainda falando sobre o Rio Grande do Sul. Então, como você puder ajudar, encontre a sua melhor forma e faça o melhor que você puder para essas pessoas. Isso aí é caridade, isso é amor em ação. E nós temos também, e se não puder fazer nada em termos materiais, tua oração tem uma grande valia, viu? Muito grande mesmo. E aí, nós vamos nossos recadinhos, lembrando que este programa, toda terça-feira, acontece no Brasil, 16 horas, Portugal, 20 horas, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, onde estamos estudando as epístolas na visão espírita e ainda estamos na epístola aos Romanos, a maravilhosa epístola aos Romanos, tá bom? Cada dia que eu aprendo sobre ela, estou dizendo, ela é maravilhosa mesmo. E grande, né? E temos também, continuando ainda sobre Paulo de Tarso, nós temos todo sábado o estudo do livro Paulo e Estevão. É uma leitura do livro com um estudo aprofundado, né, sobre cada parágrafo, gente. É bem assim. Já estamos há 1 ano nesse livro, acho que vamos demorar mais 2 anos. Muito obrigada a vocês que nos acompanham. E nós vamos ter, neste sábado, a convidada especial é a Renata Gonçalves, que também faz parte da família. E nós temos agora um convidado também especial que vai fazer uma parte musical no programa, que é o Super Carlinhos Conceição. Para quem conhece as músicas dele, até cantei aqui para as meninas um pedacinho, que eu não posso cantar, mas eu posso recitar: a casa que eu chamo de minha casa do caminho. Então, olha, vai ser uma delícia a gente estar com ele, vai ter música. E o Carlinhos Conceição, ele também é um palestrante espírita, ele tem... as músicas dele são músicas de composições autorais, também educando através da música, educando a moral através da música. Ele fala muito sobre aquilo que nós aprendemos aqui nessas epístolas, e ele fala isso através das músicas, assim como outros grandes cantores também da doutrina, que alguns vai conseguir já confirmar estar conosco também, tá? Então, a gente está aguardando eles para o momento certo da música que a gente selecionou eles, tá bom? O importante é isso, acompanha a gente acompanha vocês, e todo mundo se acompanha, e todo mundo numa mesma vibração aqui, junto com o Paulo de Tarso. Olha, gente, onde eu abro, aparece Paulo de Tarso, eu acho que ele está perseguindo a Terra, está ajudando muito a gente nessa transição planetária, viu? Porque a gente vê o professor Severino também, a gente vê o Haroldo Dias, então tem um monte de vídeos sobre Paulo, epístolas, o que quer que seja. Então, assim, é muito bom. E fora outros também, a gente vê os meninos da NEP. Olha, eu fico muito feliz de ser mais uma, junto com vocês aqui, essa turma, neste caso aqui das epístolas, turma de meninas, falando sobre Paulo, estudando sobre Paulo. Então, muito bom mesmo. E vocês todos que estão do outro lado. Antonieta Colela, religiosamente ali com a gente todo dia também. E as outras que não conseguem estar todo dia ao vivo, mas estão sem estar ao vivo. Luiz, que nos acompanha, meu pai também que nos acompanha, minha sogra, vai todo mundo, a família também, está todo mundo acompanhando de uma forma ou de outra. Então, gente, distribui. A gente descobriu desde o começo do programa. Não é só para espírita, não. Pode passar para todo mundo, porque as epístolas são cristãs, ok? E
Muito obrigada por estar com todos vocês, meninas. Muito obrigada por estar com todos vocês aí do outro lado. E também muito obrigada ao Web Rádio Estação da Luz, que nos proporciona estes momentos de reencontro. Porque é isso que eu sinto com vocês. Com certeza, eu fico muito feliz. Eu tenho certeza que a gente se planejou, antes de reencarnar, que a gente ia estar aqui falando sobre Paulo de Tarso. Ele só não tinha certeza que eu ia conseguir chegar até aqui. Consegui chegar. Então, na próxima eu estou mais além, junto com vocês, tá, meninas? Não larguem de mim, não. Um beijo muito grande para vocês. Vamos fazer nossa oraçãozinha de encerramento, tá bom? Então, nesse momento, nós queremos elevar nossa mente a Jesus, mas também a sua querida mãe, Maria, que sempre esteve conosco durante essa nossa jornada de vida, de várias vidas, onde estivemos sempre buscando o seu carinho, o seu amparo, o seu apoio, o seu amor. Muito obrigada, mãe querida, por nos fornecer este filho, que é Jesus, o nosso Cristo, o nosso ungido, que nos mostra o caminho para sermos pessoas muito melhores, para encontrarmos literalmente em lugares de verdadeira felicidade. Obrigada, mãe, por olhar por cada um de nós, seres deste planeta, com seu carinho, com seu amor, também com sua alegria e sua esperança. Obrigada por olhar por essas mães, pelas crianças, olhar pelas pessoas felizes que levantam o seu coração até ti, em gratidão, mas também por pessoas que passam por tribulações, sejam elas da natureza, sejam elas por deficiência moral dos homens, criando guerras, criando tristezas, violências, em qualquer grau, Mãe Maria. Esteja conosco, passe sim na nossa frente, não só para limpar o nosso caminho, mas para nos mostrar, porque foi assim que fizeste. Chegou primeiro, antes do Cristo, para nos mostrar que Ele é sim o verdadeiro caminho do amor, da verdade e da vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.